Bom dia, pessoal! Vamos então a mais uma aula? Abrindo agora o nosso 12º módulo. Você me conhece? E aqui nós estaremos trabalhando entrevista. Olha o repórter, alguém fazendo entrevista com esse personagem que está aí. Observe a imagem acima. Você já teve vontade de entrevistar alguém? Me conta, quem? Seu cantor predileto? Quem você teve? Seu jogador de futebol? Por que você entrevistaria essa pessoa? Tem que ter um motivo, não é? E você gostaria de ser entrevistado? Sobre qual assunto você gostaria de ser entrevistado? Gente, essas respostas são todas pessoais. Isso aqui é um bate-papo nosso. Porém, é importante nós destacarmos que todas essas entrevistas que passam na televisão, que nós lemos na internet, se forem matérias sérias, que nós lemos na revista e no jornal, ela tem um papel. E esse papel é de informar, esclarecer, dar o ponto de vista daquele que é entrevistado para que o leitor ou aquele que assiste, ele se enriqueça com o ponto de vista daquela pessoa que está sendo entrevistada. Nós vamos seguir na página 70. Nós temos, para começar, um texto bem relaxante, porque se trata de uma história em quadrinho de um personagem muito conhecido de todos nós, que é o Menino Maluquinho, do autor Ziraldo. Um minutinho para que vocês possam ler. O menino maluquinho faz uma pergunta para os seus amigos. Qual é a resposta de cada um deles? Vamos lá, a pergunta do menino maluquinho foi: quando seus pais saem de casa, o que vocês mais gostam de fazer? Olha o que o Juninho respondeu: atacar a geladeira. A Carolina: mudar de canal sem parar. O Sugiro, que é um personagem oriental, tá? Diz assim: ouvir som bem alto. A Julieta: mexer na maquiagem da minha mãe. O Lúcio: pular nos colchões. E o Bocão, que é o melhor amigo do menino maluquinho, pergunta: e você, maluquinho? E ele responde: eu? É chamar os amigos para uma prosa, para uma conversa. E eles estão aqui proseando, conversando, lanchando. Qual é a resposta de cada um deles? Se nós formos observar o segundo quadrinho, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, esses quadrinhos têm a resposta de cada personagem. Então você pode ir lá, passar uma caneta marca-texto ou sublinhar, tá? Porque aqui também não tem espaço para nós completarmos. É só para a gente bater um papo. E qual seria a sua resposta para a pergunta feita por Maluquinho? O que você responderia se o Maluquinho te fizesse aquela pergunta que está lá no primeiro quadrinho? Hein? O que você gostaria de fazer? A situação apresentada nesse texto, nessa tirinha, é formal ou é informal? Nós temos aí uma linguagem formal ou uma linguagem informal? Informal, né? Porque é uma conversa entre crianças, é uma conversa íntima, de brincadeira, não é? É uma conversa, não é um trabalho. Diferente do que nós vamos aprender agora de olho no texto, onde nós iremos trabalhar uma entrevista. Leia o texto a seguir para descobrir o que levou um garoto de 15 anos a revolucionar o combate ao câncer de pâncreas.
Quem poderia ser esse garoto? O que será que ele gosta de ver na TV? Por que se interessou por pesquisar esse tipo de doença? Será que ele se parece com você ou com alguém que você conhece? Câncer de pâncreas. Pâncreas é uma glândula que ajuda a realização da digestão, né? E nos diz que é um dos cânceres mais letais, quer dizer, que causa mais morte. Letal é que causa morte, né? Vamos então ler essa reportagem que ela contém uma entrevista com esse menino. E para preparar o leitor para ler a entrevista, nós temos várias informações antes. Vamos ler essas informações? Primeira informação. Invento de garoto de 15 anos revoluciona o combate ao câncer de pâncreas. Lendo isso, eu fico interessada em ler essa entrevista. Um garoto de 15 anos? Projeto vencedor da maior feira de ciências do mundo abre caminho para o diagnóstico precoce de um dos tipos mais letais da doença. A reportagem é de Marco Túlio Pires. Vamos então ler? Jack Andraka é um garoto americano de 15 anos que adora o seriado de TV Glee. Filho de pai polonês e mãe inglesa, mora com a família em Maryland, na vizinhança da capital, Washington, onde cursa o primeiro ano do high school, equivalente ao ensino médio no Brasil, no North Country High School, um colégio normal. Gosta de remar em seu caiaque e fazer origamis. Então, ele é um menino que está na primeira série do ensino médio, se fosse aqui no Brasil, tá? Ele gosta de assistir seriado, ele gosta de remar, ele gosta de fazer dobradura de papel, que é o origami. Dobra-se papel em formatos de flores, de animais, os mais variados formatos. A princípio, não há nada que o destaque especialmente dos demais estudantes de sua idade. Jack, porém, é um gênio. No dia 18 de maio, venceu a Feira Internacional de Ciência e Engenharia da Intel, a maior feira do mundo para pré-universitários. Levou $100.000 para casa, 75 mil pelo prêmio principal, 25 mil em prêmios especiais. Então, ele ganhou muito dinheiro, porque ele foi o vencedor dessa feira, que é a maior feira de ciências e engenharia do mundo. Estamos ainda conhecendo Jack antes de ler a entrevista. Seu feito. Peguem a caneta marca-texto, que vale a pena a gente dizer o que ele fez para merecer esse prêmio. Seu feito. Desenvolver um teste simples e barato para fazer o diagnóstico precoce de 3 tipos de câncer, incluído o do pâncreas, um dos mais letais. O custo é de 3 centavos de dólar e o resultado é obtido em menos de 5 minutos. Segundo o site da Intel, o teste que Jack criou é 28 vezes mais barato e 100 vezes mais sensível do que o conjunto de técnicas atualmente utilizado para o diagnóstico. A comparação com o teste ELISA, o mais difundido método de detecção atual, é ainda mais importante. O método de Jack se mostra 26.667 vezes mais barato e 400 vezes mais sensível. Então, ele conseguiu fazer um teste bem econômico, bem baratinho e muito mais eficiente. E ele se interessou por isso, vamos ver por quê? Por que ele se interessou em estudar esse tema? Jack é persistente. Temos aqui a foto dele, ó, quando ele foi receber o prêmio. Depois que vamos passar a caneta marca-texto aí também? Depois que um tio morreu de câncer do pâncreas, ele passou meses pensando em formas de atacar a doença.
Cerca de 95% dos pacientes morrem em até 5 anos se o tumor do pâncreas não é descoberto cedo. Por isso que é importante descobrir cedo, para que as pessoas não morressem, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, todos os anos são registrados quase 145 mil novos casos de câncer de pâncreas e cerca de 139 mil mortes. Steve Jobs, o cofundador da Apple, foi uma das vítimas da doença. Então, pela morte do seu tio com esse tipo de câncer, ele se interessou em estudar. Diagnóstico rápido e barato. Agora vem a entrevista com o Jack. Em negrito estão as perguntas, clarinho a resposta. Aqui na pergunta você pode colocar R de repórter. E aqui você pode colocar J de Jack, que é a resposta. Então o repórter perguntou ao Jack: como você teve a ideia de desenvolver um teste para diagnosticar o câncer de pâncreas? Vem a resposta do menino. A única forma de saber se alguém tem câncer de pâncreas é realizar exames periódicos de sangue. Desenvolvi um sensor que identifica uma proteína encontrada no sangue e na urina. Em grandes quantidades, ela indica que o indivíduo tem câncer de pâncreas, de ovário ou de pulmão. Trata-se então de um sensor genérico para esses 3 tipos de câncer. Então, beneficiou o exame precoce desses 3 tipos de câncer. De quais? Vamos sublinhar lá? De pulmão, de ovário e de pâncreas. R de repórter, J de Jack aqui. Repórter. Quanto tempo levou para trabalhar a ideia? Jack. Levei 2 meses para pensar em como montar o sensor, quais reagentes usar e planejar quanto tempo eu precisaria em um laboratório. Disparei 200 e-mails para instituições como o Instituto Nacional de Saúde e fui rejeitado 197 vezes. 2 mensagens nunca chegaram. Finalmente fui aceito pelo Dr. Maitra na Universidade John Hopkins. Novamente, R de repórter, J de Jack. Você já está trabalhando em outro projeto? Resposta. No momento estou me esforçando para comercializar o novo sensor. Várias empresas já entraram em contato comigo e registrei um pedido de patente que aguarda aprovação. Quer dizer, é ele patentear o seu invento para que o seu invento não pudesse ser usado por outras pessoas sem que ele autorizasse, tá? Ele passaria a ter a propriedade daquele invento. Então, ele está trabalhando nisso, né? Já registrou. Como o sensor funciona? Pergunta o repórter. Jack. Trata-se de uma pequena tira de papel com reagentes. O melhor método diagnóstico para o câncer de pâncreas requer 3 sensores e leva horas. Meu teste não precisa de treinamento nem de equipamento especial. Uma gota de sangue basta para 6 tipos de testes diferentes em 5 minutos. Além disso, ele pode ser aplicado em outras formas de câncer. Pode monitorar medicamentos e ser adaptado para detectar outras doenças infecciosas. A ideia é fazer o teste realmente simples, para que todos os pacientes possam realizar uma vez por semana, a custo de 3 centavos de dólar por teste, de modo que o plano de saúde possa cobrir. Então, o objetivo dele era um teste bem simples, sem que as pessoas precisem ser treinadas, bem barato, para que pudesse ser realizado semanalmente pelas pessoas. Pergunta: você se considera à frente da sua geração? Olha a resposta do Jack. Eu me considero à frente da minha geração, mas acho que a inteligência natural é superestimada pelas pessoas. Não acho isso o fator principal.
O mais importante é quando cada um se dedica àquilo que gosta de fazer. Então, na visão do Jack, é a dedicação. Cada um se dedicar mesmo àquilo que gosta de fazer. Ele gosta de ciências. Então, ele se dedicou. A morte do seu tio foi um estímulo para que ele buscasse soluções para um problema tão grave. Vamos seguir? Novamente, Erret, repórter, o que espera conquistar nos próximos 15 anos da sua vida? Nos próximos, né? Ele tem 15, o que ele espera nos próximos 15 anos? Resposta de Jack. Espero poder continuar minha pesquisa. Quero ser um patologista. Vamos ler ao lado o que é patologista? Né? Continuar estudando a origem, as causas das doenças. E talvez funde a minha própria empresa de biotecnologia. Mas ainda tenho muito tempo para pensar nisso, certo? Mas ele não pensa em parar. Ele tem objetivo, ele quer ser bom, ele quer estudar a fundo. Nova pergunta. O que você diria para jovens que desejam começar uma carreira de cientista? Vamos ver o que o Jack respondeu? O mais importante é encontrar aquilo que te apaixona. Então, algo que você goste muito, que você se interesse. Todo mundo tem a chance de se tornar um grande cientista. É apenas uma questão de encontrar sua paixão e fazer as perguntas certas. Se isso acontecer, continue fazendo as perguntas, deixe a curiosidade fluir e trabalhe duro. Aqui, ó. Ser curioso, trabalhar, não desistir, porque sempre valerá a pena. Então, essa é a dica que o Jack dá para os jovens que desejam ingressar na carreira de cientista. Eu acho que deseja ingressar em qualquer carreira, não é? Fazer-se perguntas a respeito daquilo que você quer, ser curioso, trabalhar mesmo. Estudar, né? Porque hoje o estudo é o trabalho da criança e do jovem. Então vamos lá, atividades. O texto que você leu tem como foco principal. Você vai ler agora essas 3 perguntas. Essas 3 respostas, desculpe. Qual é o foco principal desse texto? Marque com um X. Então, o foco principal desse texto é um importante invento científico de um garoto de 15 anos. Pergunta número 2. Na apresentação, Jack é chamado de gênio. O motivo pelo qual ele recebeu esse adjetivo é... Leiam as 3 e escolham. Sua descoberta, pois Jack criou aos 15 anos uma invenção que revolucionou o combate ao câncer de pâncreas. E ainda a número 3. Ao apresentar Jack, o texto informa quem são os seus pais, o que ele faz, onde estuda e que esporte pratica. Por que o repórter dá ao leitor essas informações? Leiam as 2 alternativas e escolham a melhor resposta.
para mostrar que Jack é um garoto como os demais da sua idade. Gente, o Jack não é um garoto que tem uma vida incomum. Incomum seria uma vida assim totalmente diferente. Não, ele gosta de assistir série, ele gosta de fazer dobradura. Não tem uma vida incomum. Número 4 é uma pergunta que você vai redigir, quer dizer, escrever a resposta. O que motivou o Jack a desenvolver esse sensor? Gente, eu chamei a atenção de vocês. O que fez com que ele se interessasse, quer dizer, o que motivou Jack a desenvolver esse sensor? Podem fazer. A morte de um tio por câncer de pâncreas, né? Depois da qual o garoto levou meses pensando em como atacar a doença. Então, a resposta é essa daqui, que você pode dá-la de forma diferente, né? O fato de seu tio ter morrido de câncer de pâncreas. Então, essa daqui é a parte importante da resposta. Essa número 5 é bem pessoal e não temos nem linha para responder, para nós pensarmos. Em sua opinião, essa entrevista poderia incentivar outros garotos que sonham se tornar cientistas? Por quê? Vou dar minha resposta. Com certeza sim, né? Quando nós lemos que alguém alcançou algum prêmio, algum feito naquilo que nos interessa, por exemplo, se eu gosto de música e fico sabendo que alguém ganhou algum prêmio com uma composição, eu passo a me interessar, né? Ou que alguma criança com tão pouca idade toca um instrumento, eu passo a me interessar também por esse assunto, não é? Então, com certeza, isso pode incentivar muitos, principalmente aqueles que gostam, né, de assuntos referentes à medicina, a ciências de modo geral. 6. Você concorda com a afirmação de Jack de que todo mundo pode se tornar um grande cientista? Por quê? A resposta é pessoal. Mas a gente vê que todo mundo pode se tornar grande em qualquer atividade que escolha fazer, desde que faça o que Jack fez. Seja persistente, estude, seja curioso, trabalhe duro, se dedique, não é? Porque todos nós temos capacidade de fazer bem feito aquilo que gostamos, não é? A 7, vamos ver a questão 7, que essa não é uma questão individual, pessoal, não. Relendo o texto, como podemos identificar os trechos que correspondem às falas do entrevistador e do entrevistado? Eu dei uma dica. Nas reportagens, sempre a fala do entrevistador vai estar escrita de uma forma e do entrevistado diferente, para que a gente localize com mais facilidade. Nessa, qual foi a forma? Olha, a fala do entrevistador, as falas do entrevistador estão destacadas em negritos. E as falas do entrevistado
ficam abaixo das falas do entrevistador, sem destaque. Eu vou ampliar um pouquinho aqui para vocês, tá? Eu ampliei demais. Vamos lá, ó. As falas do entrevistador estão destacadas em negrito. E as falas do entrevistado ficam abaixo das falas do entrevistador, sem destaque. As duas outras questões são também a 8 para nós batermos um papo e a 9 também bem pessoal, né? 8. Analisando a sequência das perguntas, você diria que o entrevistador se preparou para realizar a entrevista? Por quê? Então, isso aqui não é que seja resposta, não, tá? Aqui é sugestão. Vamos ler de novo a pergunta? Você diria que o entrevistador se preparou para realizar a entrevista? Ou ele perguntou o que veio à cabeça? Por quê? Olha aqui a sugestão que foi dada. Espera-se que os alunos, quer dizer que vocês, percebam que para fazer as perguntas, o entrevistador precisou de alguma pesquisa interior, né? Para fazer a primeira pergunta, o entrevistador precisava ter certeza do invento do Jack. Então, olha só, ser repórter é uma profissão muito séria. Como toda profissão é séria, e se ela for seriamente exercida, as pessoas têm que se preparar para ela. Então, o entrevistador não ia chegar lá e fazer a pergunta que viesse à cabeça. Primeiro, ele foi saber do invento do menino. Depois, ele foi saber que outro teste tinha anterior ao dele. Quantas vezes mais o dele era eficiente? Qualquer profissão que a gente exerça precisa que se prepare para realizar essa profissão. Então, o repórter, é claro que ele tem que se preparar. E a 9 eu vou deixar para vocês fazerem. Se você pudesse fazer uma pergunta a Jack, qual seria? Por quê? Então, você. Que pergunta você faria ao Jack? Pergunta. Que pergunta você faria para um menino de 15 anos que avançou na ciência a tal ponto de conseguir fazer uma testagem para uma doença tão séria, de uma forma tão avançada, que outros cientistas não conseguiram fazer, tão rápido e tão barato? Que pergunta você faria para ele? Faz? Queridos, nós abaixo temos apenas a informação do que é uma entrevista, né? Que ela pode ser oral, que ela pode ser escrita, que ela pode ser apresentada no rádio, que ela pode ser apresentada na televisão, que ela pode ser formal, como essa, foi uma entrevista formal, numa linguagem formal, com um assunto sério, científico. Ou ela pode ser informal, um bate-papo, uma entrevista com um jogador de futebol, né? Isso tudo vai depender do objetivo. Se o objetivo é informar, trazendo conhecimento, né? Trazendo ciência para as pessoas, ou se o objetivo é lazer, né? Descontração. Bom, então terminamos aqui a nossa aula. Um grande beijo para vocês e temos aí, ó, algumas sugestões.
Ciências, vamos estudar ciências, procurar saber de ciências, não é? E repórter, nos interessarmos também por essa profissão tão importante que deve ser exercida com muita seriedade. Queridos, um grande beijo para vocês.